Muito bem. Muito boa noite. Então vamos lá ver. Conforme foi avisado ontem, a palestra que inicialmente estava prevista ser em 2 doses passará a ser em 3. Vamos ver já avisados. Na realidade, no final do dia de hoje, da noite de hoje, se calhar vão ficar na dúvida, afinal, se isto era sobre o pensamento ou não. Quando eu fui trabalhando e desenvolvendo a palestra, a certa altura parece que estamos a ir para um mundo fora do pensamento. Só no fim é que a gente percebe onde é que isto se liga. Mas já era um assunto que eu estava planeando trazer há muito tempo atrás. Estamos a trabalhar na área da física, estamos a ir para a física das partículas mais pequenas, que é a chamada física quântica, no fundo, e hoje vamos adentrar um pouco mais, bastante. Vou recuperar com um slide que tínhamos já passado para reiniciar de forma coerente. Dizia André Luiz, a determinada altura, no primeiro capítulo dos Mecanismos da Mediunidade, que quanto mais investiga a natureza, o cientista, não é? O homem, mais se reconhece que vivemos num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, eletricidade, calor e matéria, cujas informações apenas são reconhecíveis pelas vias do espírito. Já sabemos que os nossos sentidos não estão aptos a captar um conjunto de informações, de dados, nomeadamente de radiações. E estas radiações que nós já sabemos reconhecer, mesmo estas formas, já têm outras manifestações diferentes, cujos sentidos terrenos não nos permitem apreender. E estando na ordem das ondas e das vibrações, ele nos traz que a fonte primordial de qualquer irradiação, de qualquer onda, é justamente o átomo, justamente devido à agitação dos seus componentes, que assim despedem a radiação que lhes é correspondente. Nós sabemos que toda a matéria que esteja a uma temperatura superior aos 0 graus absolutos, aos 0 Kelvin, ela se move, todo o tipo, toda a molécula, todo o elemento, o átomo que tenha essa temperatura ligeiramente superior, ele se agita, se movimenta e, portanto, ao movimentar-se, emite radiação térmica na gama dos infravermelhos. Quando se começou a conhecer que haviam partículas muito pequeninas de matéria que se chamavam átomo, achávamos que o átomo era uma coisa densa, única. Era a partícula mais pequena. Aliás, átomo significava justamente a partícula indivisível. Depois veio-se a descobrir que afinal era picotado com coisas que se movimentavam, que pareciam ser então os eletrões. E achava-se que a carga positiva era todo o resto, então chamou-se o modelo do pudim de passas. Depois percebeu-se que afinal tinha uma carga positiva, mas era bem ao centro, e que então os eletrões andavam ali mais ou menos dispersos. Mais tarde percebeu-se que na realidade faziam assim como que um desenho vou meter mais uma imagem, aquele desenho que aparece na ponta esquerda do ecrã. Portanto, temos o núcleo central e aquela camada eletrónica assim mais à volta. E imaginou-se que era o desenho do percurso dos eletrões que andavam ali. Não estará tão errado quanto isso. Mas veio-se a perceber que afinal ainda é mais complicado. Existem realmente as camadas eletrónicas que fazem com que haja preferencialmente um determinado desenho à volta do átomo, mas hoje em dia já percebemos que essas camadas eletrónicas, para já, nem sequer conseguimos garantir que o eletrão ande verdadeiramente naquela órbita circular. Circular verdadeiramente não é. A única forma
porque senão essa movimentação provocaria uma perda constante de energia que não existe, que se verifica cientificamente que não existe essa perda. Então, se não existe, ele não pode estar a andar nessa órbita circular perfeita. Então, imagina-se, hoje em dia percebeu-se que aquilo que existem são funções de onda que nos dão a probabilidade de onde o elétron poderá estar à volta do átomo, que tem sempre de estar em camadas específicas. Por isso nós chamamos a física quântica, é porque, como só pode estar em camadas discretas, não são contínuas, não pode estar em todo o espaço uniformemente, ele, quando salta de camada em camada, ele ganha, ou perde, ou despende, uma energia correspondente. Essa energia é como se fossem pacotes. Esses pacotes são os quantum, ou para outra, quantum é o singular, quanta é o plural. E por isso chamamos então a física quântica, quando passamos a entender como é que funciona. Então este esquema aqui, que até é bonito em termos de imagem a apresentar, ele mostra a probabilidade, são basicamente as funções de onda que demonstram onde é que o eletrão poderá estar conforme a camada em que ele se encontra. Conforme a camada que é dada pelo número quântico principal ou conforme também a órbita. Pois nós temos várias sucessões de informações que nos dizem onde é que ele poderá estar, quantos eletrões podem estar em cada camada e qual é então a zona que podem ocupar, mas é apenas uma questão de probabilidades. Em física quântica nós aprendemos que verdadeiramente não conseguimos conhecer, ao contrário da nossa física, que nós conseguimos adivinhar se há uma caixa que vai caindo de uma zona para outra zona, nós conseguimos fazer os cálculos para perceber a que velocidade é que ele vai e em que sítio é que ele está em determinado momento, certo? Em física quântica isso não é possível. Se nós conseguimos determinar a localização exata do eletrão, nós não podemos ter noção nenhuma da velocidade a que ele está, porque ele tem de estar parado. No momento em que nós saibamos a velocidade a que ele está, nós não conseguimos fazer ideia da localização. Portanto, é uma das... dos paradigmas na física quântica. Mas o que interessa, mais ou menos fica com aquele aspecto. Diz-nos, isto ainda não é André Luiz, isto diz-nos a ciência, mas nós sabemos que o átomo tende a estar, aliás, na natureza nós tendemos sempre a estar na forma energética mais baixa, que nos dá a estabilidade. E os átomos assim são também. Portanto, eles colocam os seus eletrões, imaginemos que eles decidem, não decidem, a natureza está programada com as suas leis, não é? Então, os átomos têm os seus eletrões à sua volta nas zonas que lhe dão a energia mais baixa. Chama-se o estado fundamental. E organizam-se de uma determinada forma que não é particularmente importante neste momento. Interessa que, quando ganham uma energia, eles saltam então de camada. Aquelas camadas que é mais fácil saltarem são as mais externas, porque estão mais longe do núcleo e por isso a energia que liga esses eletrões que estão mais afastados àquele núcleo central é menor, é mais frágil, é mais fácil fazê-los soltar ou alterar a sua posição, a sua camada. Só com uma energia muito intensa é que nós conseguimos fazer movimentar os eletrões que estão mais próximos do núcleo. O oposto acontece em termos da energia que eles despedem. Então, quando eles absorveram essa energia, esses eletrões saltaram para as camadas mais exteriores, ficaram com mais energia, mas eles vão tender a voltar ao seu estado fundamental. Então, vão tender a libertar essa mesma energia. Quando a libertam, se forem os eletrões mais externos, mais afastados, nós temos energias mais baixas a serem enviadas. Então, nós temos fotões que emitem luz. Quanto mais internos, quanto mais junto ao núcleo do átomo, haja estes saltos quânticos, então mais intensa essa quantidade de energia vai ser e chegamos até aos raios X. Já conhecemos, no geral, todas as pessoas conhecem a radiação X. É aquela que é tão penetrante, que atravessa a nossa pele e é basicamente bloqueada no ser humano pelos ossos. Nós utilizamos essa característica dessa radiação
para poder avaliar quando temos eventualmente um osso partido, uma fratura. Nós vamos verificar em que estado é que estão os nossos ossos através desse mesmo princípio. Através do restante é como se nós fôssemos transparentes, mas os ossos não são transparentes a essa radiação. E por isso utilizamos em termos de diagnóstico médico. Então diz-nos André Luiz, quanto mais para dentro do sistema atómico se verifica este salto eletrónico, tanto mais curta o comprimento de onda e por isso mesmo mais energética e penetrante a onda que é exteriorizada. Mas isto, estamos a falar das camadas eletrónicas, são as mais exteriores e são aquelas cuja radiação também é mais fraca. Existem outras radiações cada vez mais penetrantes. Continuando a progressão de fora para dentro, chegaremos aos raios gama, que derivam das oscilações do núcleo atômico. Então, quando nós já estamos a falar daquela região central do átomo, onde nós temos os prótons e os neutrões, nós já falamos de radiações muito mais intensas. Então, é quando falamos do decaimento nuclear. Quais são os tipos de partícula e radiação que surgem devido justamente ao decaimento nuclear? E ali à esquerda, infelizmente não se consegue ver tão bem. Enquanto isso vai estar sempre ali aquele esquema que nos mostra o que penetra ou não. Mas eu vou falando de cada tipo de partícula ou radiação. Por exemplo, as partículas alfa, está ali desenhado, são partículas que são constituídas por 2 prótons e 2 neutrões, que é o equivalente a um núcleo de um átomo de hélio, que é o segundo mais pequenino. O mais pequenino todos era o hidrogênio, que tínhamos mostrado ainda agora naqueles desenhos. Só tem um próton e um eletrão, pode ter vários neutrões, mas é um próton e um eletrão. O hélio já vai ter 2. 2 prótons, 2 neutrões, 2 eletrões. Então, dentro do seu núcleo, ele tem os 2 prótons e os 2 neutrões. E como temos partícula e temos carga, esta partícula é carga porque é positiva, né? Porque é só os 2 prótons é que dão a carga. Como é positiva, então ele vai interagir intensamente com a matéria e não passa alguns centímetros da atmosfera e penetra apenas até à nossa pele, não vai além disso. Não deixa de ser radiação, não deixa de ter radiação que mede o Geiger e que nos faz mal, atenção, mas pouco penetra além da pele. Não passa alguns centímetros na atmosfera. Quando libertados de um átomo, gera então outro elemento que vai ficar 2 números atómicos abaixo, porque perde aqueles 2 prótons, então torna-se outro elemento diferente, que é então reduzido no peso atómico em 4. As partículas beta são o eletrão e o equivalente ao eletrão em carga simétrica, com a mesma massa do eletrão, mas carga simétrica, que é o eletrão e o positrão. Conseguem movimentar-se a alguns metros na atmosfera, são muito mais pequenos, mas têm ainda carga e, portanto, vão penetrar a pele, mas não irão muito além disso. Temos ali a radiação alfa, mostra que com um papel já fica bloqueada, basta qualquer tipo de matéria que já não passa mais. A beta passa através da folha de papel, mas há de ficar bloqueada, por exemplo, no nosso corpo, na nossa pele. E depois temos a gama, que é uma radiação muito intensa, são fotões, são formas de energia, que são provenientes das oscilações de núcleos instáveis, não sendo partícula e não tendo carga nem massa, conseguem movimentar-se facilmente pela atmosfera, ainda que vão reduzindo a sua energia para metade a cada cerca de 150 metros, portanto, o facto de estar a afastar-se da sua fonte vai reduzindo a intensidade da energia, mas não tendo massa nem tendo carga, avançam através e são fortemente ionizantes, são extremamente agressivos para a saúde. E temos os neutrinos. Quando há uma partícula beta, um eletrão lá,
por exemplo, a ser emitido de um átomo, ele vai sair do átomo, mas vai também ao mesmo tempo estar a despedir radiação gama e mais qualquer coisa. Durante muito tempo assumiu-se que havia qualquer coisa que estava ali a faltar, porque a diferença de energia que estava no átomo final era diferente de radiação gama e eletrão. Faltava ali qualquer coisa, mas era tão pouca energia e nada, aproximadamente em massa, que não se conseguia detectar. Demorámos muito tempo na ciência para conseguir encontrar estas partículas. São chamados neutrinos, conforme os autores vão nos dizer que não têm massa de todo ou que têm massa infinitesimal. Não se consegue praticamente medir. São as formas mais comuns é o que mais encontramos pelo universo, com exceção dos fotões. Deslocam-se por quilómetros na atmosfera, quase que não são bloqueados por nada. São bloqueados pelo betão ou por estruturas que tenham muita água. Então foi assim que conseguimos finalmente encontrar os neutrinos, com tanques absurdos de água, para que de vez em quando haja um que fica apanhado. É tipo uma armadilha de neutrinos. Ainda que haja absurdidades de neutrinos pelo universo e que trespassam por nós a toda a hora, não conseguimos facilmente detectá-los e apanhá-los. Estas radiações, como não têm massa nem carga, não são ionizantes, ou seja, não vão ativar no nosso corpo a nossa destruição, não vão perturbar diretamente. Mas se forem absorvida esta energia por um átomo que seja à partida estável, ele pode tornar-se instável. Então ele torna-se fonte de radiação. Portanto, e é a única forma que temos de tornar um átomo que à partida não emitir radiação num que emite. Diz André Luiz que a radioatividade é a forma como os átomos nascem e morrem, ou aparecem e desaparecem no reservatório da natureza. É a química nuclear dos ciclotrões. Já devem ter ouvido falar dos ciclotrões que ocupam quase uma cidade inteira em metros de movimentação, que foram desenvolvidos para estudar os elementos químicos, as transformações químicas, mesmo, lá está, estas transformações de uns elementos noutros elementos, por fusão, por colisão, e que, inclusivamente, foi onde se conseguiu provar a dita partícula de Higgs, o bosão de Higgs, que veio fazer uma revolução dentro da física quântica. Portanto, veio demonstrar aquilo que estava postulado, teoricamente, mas que nunca se tinha encontrado. E que já vamos mais à frente perceber um pouco mais. Porquê que isto é interessante? Onde é que isto nos leva? André Luiz diz ainda, a temperaturas acima dos 1000 graus centígrados, os eletrões começam a abandonar as órbitas dos átomos. Então está muito quente e há uma agitação enorme e há uma facilidade de começar a saltar e a afastar-se os eletrões. Mas quando ultrapassa os 100.000 graus centígrados, já não encontramos nenhum eletrão de todo, e o que acontece é que temos apenas núcleos de átomos, de futuros átomos, colidindo entre si. O que é que isso vai fazer? Vai fazer a fusão que vai criar toda a tabela periódica que vamos conhecer. Portanto, cada elemento que aqui está na tabela periódica dos elementos tem de distância do elemento anterior mais um próton e mais um eletrão. Então nós temos ali o hidrogênio, depois a seguir o hélio, que tem o número 2, a seguir o lítio com o número 3, o 4 o berílio, o 5 e assim sucessivamente, boro, carbono, azoto, oxigênio, e assim sucessivamente. O que é que acontece? É como se imaginássemos que estávamos, assim, esticando a conversa, a construir um puzzle e vamos juntando mais uma peça. Tem que estar sempre equilibrado, não é? Tantos prótons quantos eletrões. Juntamos mais um próton, mais um eletrão. Mais um próton, mais um eletrão. E temos a sucessão dos elementos químicos que encontramos. Dentro do núcleo das estrelas, nós conseguimos criar os elementos até ao ferro. Ainda já é um elemento pesado, mas ainda está ali em cima na tabela periódica. Os elementos mais pesados depois
já tem a ver com estrelas em colisão, com supernovas, com elementos atomicamente mais profundos, mais intensos, mais energéticos. Mas só para entendermos como é que isto é no nosso Sol, que é uma estrela assim, que não é de todo muito quente. Há estrelas que são 10 vezes mais quentes do que o nosso Sol. Portanto, o nosso Sol até é fraquinho. E o seu núcleo está a 13,8 milhões de graus centígrados. Pronto, porque ali dizíamos que a 100 mil já tínhamos então os entrechoques. Imaginemos como é nessas outras estrelas muito mais quentes, como eles se fundem, como eles se unem e como se cria no reservatório da natureza, a partir de um só elemento básico, chamemos, a sucessão dos restantes elementos químicos como os conhecemos. Nós encontramos no Livro dos Espíritos, na Gênese, eu aqui trouxe uma citação da Revista Espírita de 1866, que diz assim: todos os corpos vêm de um princípio comum, éter, fluido cósmico ou primitivo universal, matéria em estado completo de eterização que se condensa na matéria conhecida e se organiza num contínuo sucessivamente mais complexo que apenas artificialmente se distingue naquilo que depois vamos separar artificialmente, depois inclusivamente até nos reinos da natureza. Mas desde os elementos químicos nós vemos esta sucessão gradativa a partir de um único elemento. Quando isto surge ainda era um tanto ou quanto absurdo, ainda nem se sabia como é que se formavam os elementos químicos. Hoje em dia já temos esta compreensão. Então aqui fala deste princípio comum que se espalha pelo universo, que não há sítio nenhum, por mais vácuo que o caracterize, em que este seja ausente. E que hoje em dia a ciência chama de campo de Higgs. Durante muito tempo a ciência achava que no espaço profundo era tudo vazio, atenção. Depois passou-se a perceber que há ali qualquer coisa que na realidade não é matéria, mas que há ali um campo, e que hoje em dia se chama o campo de Higgs, e que nós podemos chamar este éter o fluido cósmico universal. Diz no Livro dos Espíritos, a ponderabilidade, ou seja, a matéria ter peso e volume, é uma característica da matéria densa, conforme a entendemos hoje. E Allan Kardec perguntava, a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E os espíritos respondem nesta altura, 1858, não sei se estou enganada, é antigo. É um atributo essencial da matéria, como a entendeis, não porém da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e subtil que constitui esse fluido vos é imponderável, portanto não tem peso, não tem volume, nem por isso, entretanto, deixa de ser princípio da vossa matéria pesada. É giro que hoje em dia nós já percebemos isto. Na palestra anterior nós falávamos que a matéria é energia condensada, assim como energia, matéria dissipada. Nós já entendemos que há este dupla face. Matéria e energia são uma forma diferente de ver uma mesma coisa, no fundo. E aqui nós já tínhamos nesta altura, mas ainda não tínhamos física quântica. Física quântica vai surgir no início do século XX. 1905 surge a primeira teoria da relatividade, 1915 é que surge a teoria da relatividade geral. Então vamos ver o que isto está à frente do tempo. Allan Kardec faz até um comentário. Eu pus a cinzento os comentários e as perguntas de Allan Kardec e a branco e verde para destacar as respostas do espírito. Eu imagino que não se consiga perceber muito bem. Está pior aí do que eu imaginava. Mas a cinzenta aparece então a Allan Kardec. Allan Kardec diz isto realmente, a intuição é qualquer coisa de fabulosa. Diz assim, a gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, como não há alto nem baixo. Não é? Nós não temos a gravidade e, portanto, não podemos dizer que está em cima ou que está em baixo. Não existe.
Na realidade, mais tarde, a teoria da relatividade geral vem mostrar que realmente existe um padrão de desenho do espaço relativo à gravidade, que mostra esta relação do espaço-tempo e que se desloca e que se contorce e que se curva de acordo com os grandes astros no espaço, não é? Que há uma curvatura do espaço-tempo de acordo com esses grandes objetos no espaço. E aqui Allan Kardec quase que já o adivinhava. Ele dizia a gravidade é uma propriedade relativa. Isto é giro, quando a gente presta atenção às palavras, ele já lá estava, ainda que eventualmente pensando não necessariamente na mesma coisa, mas ele já a tinha apanhado. Dizem os espíritos, a matéria é formada de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. Muito mais tarde nós descobrimos as subpartículas que compõem os prótons, os neutrões, os eletrões. Hoje em dia já conhecemos partículas muito mais pequenas do que estas, que já são completamente invisíveis ao olho, não é? Portanto, só são detectáveis já a nível eletrónico e molecular, é diferente. O nosso olho, obviamente, não consegue detectar estas estruturas, mas os espíritos já nos diziam, aquilo que vocês acham que são elementos primitivos, simples, ainda não são, mas apenas transformações da matéria primitiva. As propriedades da matéria, conforme as conheceis, advêm de modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e que em determinadas circunstâncias. E apenas existem essas propriedades devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. E Allan Kardec dá um exemplo. Os sabores, os odores, as cores, o som, até as qualidades venenosas ou salutares de um determinado elemento, de um determinado corpo, de um determinado líquido, de algo que tomemos, dependem da pessoa. Nós temos determinados químicos que são completamente neutros para umas pessoas, para outras são, olha, tão simples, as pessoas que são alérgicas a uma coisa qualquer, como leite, tão simples, não é? Não é tão simples assim, mas pronto. Uma pessoa que seja alérgica pode simplesmente tomar e morrer por uma reação anafilática. E a outra pessoa bebe e até faz bem, cresce e desenvolve, não é? Portanto, nós temos um mesmo produto que vai ter uma resposta completamente diversa apenas de acordo com os órgãos que estão destinados a recebê-la. O mesmo em relação às cores. Há pessoas que, ou todos nós, que imaginemos que víssemos igual, se estivermos sob exposição de uma luz branca, vamos ver as cores de um jeito. As mesmas cores. Nós há uns tempos atrás tínhamos aqui uma luz azul, que punhamos de vez em quando. Quando ligávamos a luz azul, as cores que estão aí no trabalho das crianças mudavam. O roxo parecia azul, o castanho ficava roxo, já não lembro. Havia várias cores que modificavam só por causa da luz que estava a poder atingir o objeto e depois a nossa retina. Porque nós vamos identificar as cores de acordo com aquele tom, aquela luminosidade que é absorvida e a luminosidade que é refletida. Como a luz que estava a ser absorvida era diferencial, aquilo que nós depois detectávamos também era diferente. E mesmo imaginando que tínhamos todos igual à partida, cada olho terá a sua capacidade de detecção diferencial. Então nós achamos que estamos a olhar para a mesma coisa e a ver a mesma coisa e não estamos a ver a mesma coisa. E quantas vezes isso gera mal-entendidos sem motivo nenhum. Apenas porque olhamos, vemos, sentimos, ouvimos coisas diferentes. Mesmo sendo uma realidade comum a todos nós. A nossa percepção vai influenciar fortemente a forma como detectamos o ambiente. E Allan Kardec diz, assim como aquilo que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar até. A matéria não tem. Isto é a junção de perguntas e respostas. Atenção. Portanto, Allan Kardec pergunta, então, será que a matéria não tem senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, como alguns postulam? Isto era o início, é aquilo que se vê na física quântica, nós percebemos
a energia e a movimentação, a frequência, a vibração em que os elementos e as estruturas se movimentam a ser aquilo que as vai caracterizar. É a intensidade e é a frequência. E pergunta Allan Kardec, então é a força e o movimento, as duas propriedades essenciais da matéria, e todas as demais são meros efeitos secundários? E os espíritos respondem, acrescentamos ainda a disposição das moléculas. Então nós temos 3 propriedades essenciais à matéria e à identificação da matéria. É a força, a intensidade da força, é a direção do movimento, o sentido, o objetivo, e a disposição das moléculas, a forma como elas se organizam, que lhes vai dar uma propriedade ou outra, muitas vezes da mesma matéria. Nós temos um ferro, uma coisa de ferro qualquer, que não estando magnetizada, nós podemos tocar com qualquer outra estrutura metálica e não faz nada. Se nós a submetermos a uma indução magnética, aquilo reorganiza as moléculas do ferro para ficarem todas na mesma disposição e organização, e de repente nós temos ali um ímã que vai durar o tempo de acordo com a intensidade do estímulo que nós lhe demos. Mas antes aquilo era inerte e de repente tornou-se um ímã. Então tem a ver também com a disposição das moléculas, que foi uma correção que os espíritos trouxeram. E então Allan Kardec diz, este princípio explica o fenómeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, como seja a água, propriedades muito diversas, um gosto, até as qualidades ativas de outras substâncias medicamentosas. Desde que não há mais do que um elemento primitivo em toda a matéria e que as propriedades da matéria são apenas modificações desse elemento primitivo, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem exatamente o mesmo princípio subjacente que a mais deletéria. Assim, se explica que a água que se compõe de uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio torna-se corrosiva quando se duplica a proporção de oxigênio. Quando ficamos com H2O2 em vez de H2O, nós temos peróxido de oxigênio, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada e que nós colocamos num metal, que colocamos sobre o sangue. Nós usamos a água oxigenada para estancar o sangue, porque vai fazer aquela reação que faz estourar, no fundo, as nossas células, as nossas hemácias, vai facilitar a coagulação do sangue. Então torna-se corrosivo. Ela vai transformar-se profundamente. E, aliás, se nós tivéssemos no nosso sistema a andar facilmente elevadas quantidades de peróxido de hidrogênio, nós teríamos muitos radicais de oxigênio que vão provocar, muitas vezes, perturbações na harmonia celular e perturbá-la ao ponto de gerar cancros e outras patologias graves, por isso mesmo, porque nós estamos a desromper o equilíbrio interno das células. Então, e a água, originalmente, é uma transformação, não é água, porque é transformada, não é? É alterada a proporção, mas é das mesmas moléculas. Então nós chegamos a esta conclusão de Carl Sagan. Aquilo que tínhamos estado a ver ainda agora, dos vários elementos originarem-se uns aos outros, no seio, no centro das estrelas, nós podemos perceber que hoje em dia nós somos constituídos por poeira de estrelas. Era como ele dizia, nós somos feitos de poeira de estrelas. E hoje em dia até há várias músicas construídas à volta disto, que é bonito imaginarmos que nós fazemos parte do universo. O universo faz parte de nós, está em nós. Nós temos de estar em harmonia com aquilo que nos constitui. Nós somos um bocadinho de sóis. Ou já fomos. As estruturas físicas que nos compõem hoje em dia, não vamos esticar demasiado para não irmos para a mística, mas essas estruturas que nos dão hoje origem já estiveram dentro das estrelas. Então, nós vemos esta unidade, isto é muito teórico, certo?
que há um elemento primitivo e que eles se decompõem uns nos outros. A ciência já vai descobrindo, já percebemos onde é que são formados, como é que se criam todas essas estruturas, mas de repente vai chegando até nós. Toda a gente sabe que nós nascemos a partir daquela célula-mãe, certo? Nós temos o óvulo e o espermatozoide que se unem e somos uma única célula. E de repente aquela célula redondinha, que não tem nenhum aspecto especial, é redonda, vai-se multiplicando, multiplicando, multiplicando. De repente temos uma diferenciação em 3 folhetos diferentes, em estruturas que vão agarrar-se, vão fazer a placenta, não é? Para nos agarrarmos à nossa mãe, para podermos desenvolver-nos. E vamos criar estruturas tão diferentes umas das outras quanto as que temos aqui do lado direito. Nós criamos depois as células da pele, os pavimentos epiteliais, que vão constituir a pele que conhecemos, que vão revestir todos os nossos órgãos. Nós construímos tecidos musculares, que são fibras contínuas, longas, que se unem, contraem, estendem, que vão originar, por exemplo, um coração, ou os músculos das nossas pernas. Nós vamos construir células que são neurónios, células do sistema nervoso, que vão constituir o cérebro. Imaginemos como é que o cérebro se pode constituir da mesma origem que se constitui um coração, da mesma origem que se constitui um osso, da mesma origem que se constitui o olho ou a pele, que são estruturas extraordinariamente diferentes. E na realidade vieram só daquela célula. Era uma célula só. Nós sabemos disto. Esta unidade está expressa nas leis universais. E nós temos que encontrar esta perfeição divina nesta unidade. Então, com a física quântica se reconhece que, de facto, matéria é vibração. Nós, a certa altura, deixamos de separar tantas coisas. Há uma unidade e tudo é vibração. Vibração porquê? Se calhar aquela estrutura ali, aquela imagem já devia ter aparecido antes. Temos ali o desenho de um átomo. Mesmo assim, não está perfeitamente à escala. Mas imaginemos, ali ao centro nós temos o núcleo. O núcleo é onde nós temos 99% ou 99,9% da massa do átomo. É quase todo o núcleo. A massa está ali. E, no entanto, o espaço que o átomo ocupa no espaço é basicamente dado pela nuvem eletrónica. O elétron não é nada. O elétron é 10 a menos 9 do... 10 a menos 18. 10 a menos 18 centímetros. Portanto, é nada. É 0,00000. Contamos 16 vezes e depois aparece o 18. Portanto, não. É 18 vezes e acaba em 1. Portanto, é nada de centímetros. É absolutamente invisível. Não tem quase matéria. Aquilo que tem matéria é o núcleo. E, no entanto, a estrutura toda que é ocupada por aquele átomo é dada pela nuvem eletrónica, pelo eletrão, o conjunto dos eletrões. E depois temos aquela massa nuclear que, na realidade, se vai subdividir em estruturas cada vez menores de partículas. Portanto, nós vamos chegar a que a matéria, que nós achávamos que era sólida, que era concreta, que era rígida, são estruturas que se movimentam e que pouco espaço verdadeiramente ocupam. Desde a mecânica ondulatória, que é a química ou a mecânica quântica, a ciência reconheceu em definitivo que mais de metade do universo é reino de oscilações, restando a parte que é constituída de matéria, que é igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimentos, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando em todas as direções sem se misturarem. Entretanto, aquele meio subtil em que os sistemas atómicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. O conceito de éter, que era considerado a partir da matéria, não conseguia acomodar as necessárias grandezas matemáticas para sustentar as características que se encontravam. E então teve de ser substituído pela ideia de campo.
que foi considerado como um espaço dominado pela influência de uma partícula de massa, que, em teoria, nunca atinge o valor zero. Portanto, seria ao infinito, mas cada vez mais nula a sua intensidade de atuação. Que é como o pensamento da criatura é também gerador de um campo espiritual. Então nós vemos nestas características, naquilo que líamos antes, o fluido cósmico universal a ser o mesmo que o éter universal, ou campo definido por Einstein, ou fluido cósmico, ou hálito divino, pensamento divino, força sustentadora da criação, fluido elementar, mantenedor de todas as formas, de todas as associações da forma, plasma divino, gerador do campo cósmico. Portanto, isto é um campo que penetra tudo e todas as coisas e é aquilo que faz com que a matéria se aglutine, se atraia e não se disperse. Então depois falo mais sobre isto. Pronto, isto era para entendermos, é de acordo com aquilo que nos ensina o Livro dos Espíritos. Nós temos 3 elementos essenciais no universo. Os elementos gerais, Deus, Criador, o princípio material e o princípio espiritual. E destes 2 princípios, que já são coisas, já são criados, nós normalmente não temos facilidade de entender este conceito. Deus não tem nada a ver com o que é criação, não é? Isto já são princípios. Nós temos depois da matéria, do princípio material, a estruturação do fluido material, que é aquele que é o denso, a matéria densa que conhecemos, o fluido cósmico universal, que é a matéria que os nossos sentidos não conseguem detectar, os sentidos encarnados não conseguem detectar, que é a matéria que constitui o perispírito, a matéria astral, e temos ainda matéria mental, que é onde nós vamos entrar na próxima palestra. Nós precisávamos falar do átomo e do núcleo e dos eletrões para chegar a conhecer estas estruturas todas a nível mental. Estas estruturas físicas existem também na versão mental. Então precisávamos entender. São também partículas e corpúsculos, mas mentais, com átomos, segundo nos diz André Luiz, desconhecidos da tabela periódica. Temos na Gênese. Estávamos a falar da matéria comum, da matéria original, que está no fluido cósmico e que vai depois estruturar a própria matéria física conforme a entendemos e conforme montamos ainda agora na tabela periódica. Mas já tínhamos visto também na palestra anterior que no mundo espiritual, quando desencarnados, a intensidade da manipulação e da interação com aquilo que é a nossa criação mental é muito maior do que no plano físico. Diz-nos na Gênese, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, entenda-se fluido cósmico ou matéria astral, não é espiritual no sentido espírita, é no sentido de corpo espiritual ou perispírito. Portanto, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Tínhamos antes que Allan Kardec explicava como é que os magnetizadores conseguiam transformar as propriedades, por exemplo, da água. E aqui temos como os espíritos o fazem também. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Os aglomeram, os combinam, os dispersam, formam com esses materiais conjuntos que tenham uma aparência, uma forma, uma cor, mudam as suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases e dos outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, assim como nós, na química, juntamos líquidos diferentes, sabemos que vão fazer uma determinada reação e obtemos um subproduto final daquela reação, também a nível espiritual isso acontece, mas por ação da mente.
do pensamento e da vontade, que dá a direção. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente. O espírito nem se dá conta que está manipulando, não é por ação consciente. Eu quero que isto aconteça. Enquanto está pensando, já está agindo. Nós vemos isso em Emmanuel. Quando pensamos, agimos, atuamos. Basta ao espírito pensar numa coisa para que tal coisa se produza, assim como basta modular uma área para que a música repercuta na atmosfera. Então nós encontramos esta unidade nas leis, nos fenómenos, que nos traz a encontrar a maravilha que é o universo, que é a natureza, que é a criação divina. E nós entendemos a força que temos hoje para manipular, para criar, para transformar aquilo que temos e aquilo que somos. Mas aquilo que temos e aquilo que somos muitas vezes é também criado e transformado à conta da nossa inconsciência. Ensinam-nos os espíritos que, na realidade, graças a Deus, nós somos muito inconstantes. E então avançamos e retrocedemos. E por isso mesmo as nossas criações às vezes não são tão más ou tão duradouras e com uma intensidade tão grande. Por isso mesmo, pela nossa inconstância. Mas nós temos de cada vez mais ter consciência que somos forças de criação. E o tempo todo nós estamos criando algo. Ou estamos criando algo positivo, luminoso, que está nas nossas mãos ou na nossa mente, ou estamos criando algo de penoso, de denso, de doentio, que mais tarde há de repercutir na nossa própria estrutura física, inclusivamente. Então, se nós somos a força que transforma, temos que saber para onde queremos direcioná-la. Recuperamos, então, como último slide, o conteúdo que André Luiz dizia: pensamento é força criadora. O homem, diz Joana de Ângeles, pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a sua existência física será plasmada face ao rigor da energia que direciona. Pensamento é força e por isso atua de acordo com direção, intensidade e significado. Lembram-se daquilo que eram as propriedades da matéria? A direção do movimento, a intensidade da força e a orientação das moléculas. Vou repetir. Pensamento é força. Por isso atua de acordo com direção, intensidade e significado. O que estamos pensando? Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é gerador das tuas ações e estas as moduladoras da tua vida. Mas vou relembrar, vibração que sintoniza com ondas equivalentes. Então, mais grave ainda. Nós pensamos, mas o nosso pensamento é amplificado em ressonância com outros que são equivalentes. Então, nós não pensamos sozinhos. Existe um ditado que diz: quem semeia vento escolhe tempestades. Seria injusto, não é? Não é? Nós semeamos o vento vai encontrar mais um vento, e vai encontrar mais um vento, e de repente nós temos um turbilhão, que é um furacão, que nós próprios criamos e alimentamos. E nós estamos recebendo de volta, porque estamos em sintonia. Então, vamos ver onde focamos. Pensamento e vida são, pois, termos da equação da existência do ser humano. Estamos ficando cada vez mais conscientes da nossa atuação, da nossa capacidade de manipulação, de modulação das estruturas, dos fluidos, da nossa força, da nossa vida física mesmo. Então, foquemos. É o convite. Focar cada vez melhor o que queremos.